Bom, gente, até agora a gente definiu, né, derivada direcional para funções de duas variáveis. Para funções de três ou mais variáveis, a definição é análoga, tá? De derivada direcional. Então, ó, vamos supor que você tem uma f, uma função de três variáveis, digamos x, y, z. Então, dado um vetor unitário u, né? Então agora o u vai ser um vetor com três coordenadas, né? A, b e c. Então a gente vai definir a derivada direcional de f de x, y, z na direção do vetor u. Como é que a gente define? De maneira análoga, né? Vai falar. A única coisa acontece é que a gente vai colocar mais uma coordenada, né? Então, por exemplo, outra maneira de enxergar isso aqui, ó. Então a derivada na direção do vetor u de f em um ponto x0, y0, z0 vai ser o limite de quando h tende a zero de f aplicado num ponto x0, y0, z0 mais h vezes ABC. ABC, né, são as coordenadas do vetor u, tá? Lembrando que u tem que ser vetor unitário, tá? Menos o f de x0, y0, z0 dividido por h. Se comparar com a definição de cima aqui, ó, essa, a única coisa que mudou foi isso aqui, né? Isso aqui e essa parte são a mesma coisa, beleza? Quando esse limite existe, então a gente fala que a derivada direcional de f no ponto x0, y0, z0 na direção do vetor unitário u existe. E aí vai dar um número, né? Porque de maneira análoga ao teorema 3, esse teorema aqui, cadê? Esse aqui é o que a gente demonstrou para funções de duas variáveis. Ele tem uma versão para funções de três variáveis, tá? Ou mais variáveis. Aqui, ó. Suponha que f é uma função diferencial de três variáveis, tá? U é um vetor unitário de coordenadas a, b e c. Então, a derivada de f na direção do vetor u é o quê? É calculado assim, né? Se você olhar, é o quê? É o produto escalar do vetor formado pelas derivadas parciais de f, né? Ó, primeira coordenada deriva f em relação a x, segunda coordenada deriva f em relação a y, terceira coordenada deriva f em relação a z. Produto escalar com o vetor u, né? Com o vetor ABC, tá? Isso que eu tô falando é da próxima aula, tá? A gente vai ver lá o vetor gradiente, a gente vai definir, né? A gente vai enxergar essa derivada direcional como um produto escalar, ok? Vamos fazer um exemplo para encerrar a aula. Vamos lá, então, ó, obtenha a derivada direcional da função f de x, y, z igual a x quadrado, y menos y, z ao cubo mais z. Eu não estou falando, mas os exemplos que a gente está usando são funções contínuas, né? Diferenciáveis com... são funções diferenciáveis, porque as derivadas parciais existirão em todo ponto, serão contínuas, né? Então, nesse exemplo aqui, a função polinomial é diferenciável e é contínua. E os diferenciais são... as derivadas parciais são contínuas, tá? Por isso que é diferenciável. Então, eu quero derivar direcional nesse ponto aqui, ó. 1 menos 2, 0. Na direção e no sentido desse vetor A aqui, ó. Primeira coisa, tem que tomar cuidado em todo exercício, tá? Você tem que verificar. Eu não verifiquei antes aqui nos outros exemplos. A gente já assumia que os vetores dados nos exemplos são unitários, tá? Que realmente são, tá? Ó, ele fala, esse aqui é um vetor unitário. Deixa eu outro exemplo aqui, ele fala também que o vetor é unitário, né? Bom, aqui ele dá o ângulo. Se ele der o ângulo, o cosseno θ seno θ vai ser um vetor unitário, tá? Então aqui, ó, esse vetor aqui, perdão, esse vetor A aqui, ó, ele não é unitário. Então, na hora de calcular, a gente tem que usar o vetor unitário. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vamos pegar o versor do A, né? Vocês lembraram de A, né? O que é o versor? Então, ó, note que A não é um vetor unitário.
Eu vou colocar a notação de coordenadas, tá? 2, 1, menos 2. Não é um vetor unitário. Logo, o vetor que a gente vai usar vai ser o vetor unitário, que tem a mesma direção e sentido que o vetor A. Ou seja, o seu versor, né? Então, como? Ó, vou chamar de B. Bom, para calcular o versor, lembra, você tem que pegar o vetor e multiplicar pelo inverso da sua norma. Tá? Então, primeiro eu vou calcular a norma. Ó, de fato, a norma do vetor A, aqui né, em cálculo, né, a gente usa as coordenadas cartesianas, né? Então os eixos são dois ortogonais. Então nossa base, o que são esses vetores I, J, K, né? Vão formar uma base ortonormal. Então a norma do vetor a gente aprendeu lá em GA, né? A raiz quadrada do quadrado das normas, a soma dos quadrados das normas. Então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso implica que a norma do A é raiz quadrada de 4 mais 1 mais 4. Ou seja, é raiz quadrada de 9, que é 3. Então o nosso vetor a norma dele é 3. Ó, não é 1 a norma, né? Então não é unitário esse vetor. Assim, se B é o versor de A, temos que B é unitário. E com o mesmo sentido e mesma direção que o vetor A. Então vamos lá, quem é o B? B é o versor, né? Então B é o... Você vai pegar... Basicamente nós vamos pegar as coordenadas de A e dividir pela norma de A. Que é 3, né? Então isso implica que o vetor B, as suas coordenadas são 2 terços, 1 terço, menos 2 terços. Então lá na formulazinha para calcular a derivada direcional, a gente tem que usar esse é o vetor que a gente vai usar, tá? Não é o vetor A, não, né? O Azinho, Bzinho, Czinho, dessa fórmula aqui, no caso aqui, não pode usar o 2, 1, menos 2. É o 2 terços, 1 terço, menos 2 terços. Além disso, nós temos que também derivar f, né, em relação a x, y e z. Tá? Então, ó, del f, del x. Se del x, a função f é x quadrado y menos yz ao cubo mais z. Isso implica del f, del x. Vamos lá, ó. Derivada da x quadrado é 2x vezes y. Derivada de y é o cubo em relação a x é zero, derivada de z é zero. Então tá aí a derivada de f em relação a x. Agora a derivada de f em relação a y. Isso é del y de x quadrado y menos yz ao cubo mais z. Bom,
Estou derivando em relação a y, então toda função que é um múltiplo de y, a derivada é só cortar o y, né? Digamos assim. Então, essa derivada, ó, x quadrado y, se eu derivar em relação a y é x quadrado, de yz ao cubo, a derivada em relação a y é z ao cubo, tá? Derivada de z em relação a y é zero. Então, tá aí a derivada em relação a y. Agora vamos derivar f em relação a z. Isso é del z. De novo, copiar a função x quadrado y menos yz ao cubo mais z. Então, del f, del z. Vamos lá. De derivar x quadrado y em relação a z é zero. Derivada de z ao cubo é 3z quadrado. Aí tem um menos y multiplicando, né? Então fica menos 3y z quadrado mais 1, né? Que é a derivada de z em relação a z. Beleza, então agora é só jogar na fórmula, né? Portanto, a derivada na direção do vetor u de f, né? Vai ficar a derivada de f em relação a x, que é 2xy, vezes a primeira coordenada do vetor b, 2/3, mais derivada de f em relação a y, que é x ao quadrado menos z ao cubo, vezes a segunda coordenada lá do b, 1/3, mais derivada de f em relação a z, que é 1 menos 3yz quadrado, vezes a terceira coordenada, ali, menos 2/3. Tem que levar em conta o sinal de um menos ali, tá? Bom, derivado, então, é isso aí. Derivado na direção desse vetor U aí. Ah, perdão. Na direção do vetor B, né? Só que a gente quer no ponto 1 menos 2, 0. Tá? Ó, se você quiser vir daqui e já calcular no ponto, poderia ter feito isso, tá? A gente foi só jogar na fórmula. Isso, poderia calcular direto no ponto, tá? Porque ele só tá pedindo a derivada direcional no ponto, tá? Vamos lá, então. No 1 menos 2, 0. Isso implica que a derivada na direção do vetor B no ponto 1 menos 2, 0. Então lá, é 2xy vezes 2. Então vai ficar vezes 2/3. 4 dividido por x vezes y. Dividido por 3. Mais x quadrado, que é 1, menos z ao cubo, que é 0, vezes 1/3, mais 1 menos 3 vezes menos 2 vezes 0, que 0 é o quadrado. Deixa eu só diminuir a letra aqui. Vamos lá, de novo. 2xy é 2 vezes 1 vezes menos 2. Bom, tem um 2 aqui multiplicando, dividir por 3. Mais x quadrado é 1 quadrado, menos z ao cubo, que é 0. Vezes 1/3, mais 1 menos 3 vezes menos 2, vezes 0 ao quadrado, que é 0, vezes menos 2/3. Isso implica a derivada na direção de f no ponto 1 menos 2, 0, na direção do vetor b. Então vamos lá, no numerador aqui, ó, na primeira parcela, vai ficar menos 8 dividido por 3. Aqui ó, vai ficar 1 vezes 1/3, mais 1/3. Né, ó. Agora, isso aqui de amarelo, ó,
que é 1 menos 0, né? Tem um 0 multiplicando aqui o 3 e o 2. Então, mais 1 vezes menos 2 terços. Então, menos 2 terços. Então, isso aqui dá menos 10 terços, mais 1, 9 terços, menos 9 terços, dividido por 3, menos 3. Bom, gente. É o que a gente queria, né? Bom, ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima semana, então. Até lá.